Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do JBA News. Hoje nós vamos falar ainda de securitização imobiliária ou o financiamento imobiliário por meio do mercado de capitais. Hoje eu tenho aqui a Viviane Lopes, que vai me fazer algumas perguntas sobre garantias na securitização imobiliária e eu terei imenso prazer em responder a vocês. Bom, para começar, você poderia contextualizar para os nossos ouvintes o que são os certificados de recebíveis imobiliários e qual o papel das garantias nessa modalidade de financiamento? O certificado de recebíveis imobiliários, também conhecidos como CRIs, eles são os títulos de dívida no mercado de capitais. Ou seja, quando uma empresa ela vai a um banco e pega uma dívida por meio de uma CCB, uma cédula de crédito bancário, quando ela vai para o mercado de capitais e ela quer um financiamento imobiliário, ela utiliza o CRI. Então, a forma de uma empresa captar recursos no mercado de capitais por meio de um título de dívida. Por que garantias são muito importantes? Em todas as dívidas, o credor ele tem uma preocupação em receber o dinheiro dele de volta. É a principal preocupação dele. E a preocupação dele é, e se o devedor não me paga? Para isso ele pede garantias, que é o plano B do credor, caso o plano A não funcione, que é o devedor pagar a sua dívida. Então, para que o investidor do mercado de capitais, que é o credor da incorporadora imobiliária, tenha mais certeza que ele vai receber o dinheiro dele de volta, ele solicita garantias. Um dos instrumentos mais comuns que ouvimos falar é a alienação fiduciária. Como ela funciona no contexto de um CRI e por que é tão eficaz na proteção dos investidores? A alienação fiduciária, ela, se não é a melhor forma de garantia no Brasil hoje, é uma das melhores. Ele é uma garantia já antiga, que é o devedor, ele pega um bem que ele vai dar, ele transfere para o credor a propriedade daquele bem. Então, se ele não pagar a dívida, o credor já tem o bem e ele só faz um leilão, vende aquele bem e se ressarce da dívida. A alienação fiduciária de imóvel, que é o caso aqui, ela é muito bem regulada na lei brasileira, a lei 9.514, e ela é, digamos assim, a garantia primária. Ou seja, quando um incorporador tem um empreendimento imobiliário, ele tem lá um terreno, ele quer pegar dinheiro para construir um prédio em cima, a primeira coisa que ele dá em garantia é o terreno. Ou seja, se você não me pagar o meu dinheiro de volta, incorporadora, eu tomo esse terreno, vendo ele para alguém e me reembolso da dívida que eu te emprestei. Então essa é a garantia primeira. Quem quer uma dívida no mercado de capitais para construir um empreendimento, ele dá necessariamente o terreno em garantia e o prédio que vai subir também. Quando o financiamento é estruturado através de uma sociedade de propósito específico, SPE, como funciona a alienação fiduciária das cotas dessa sociedade como garantia? É muito comum no setor de incorporação imobiliária, os incorporadores eles criarem empresas específicas para empreendimentos específicos. Vou dar um exemplo. O incorporador ele vai comprar um terreno lá naquela avenida que ele quer construir um empreendimento residencial. Então ele cria uma empresa só novinha em folha que chama SPE, Sociedade de Propósito Específico. Qual é o propósito específico daquela empresa? É comprar o terreno e construir um empreendimento. Então, ele vai lá e compra o terreno daquela empresa. E aquela empresa, ela fica focada naquilo. Ela não se mistura a atividade dela com outras atividades da incorporadora. É muito comum incorporadoras grandes e antigas, elas terem 100 SPS, 80, 120, porque cada prédio ela constitui uma empresa. E aí, o investidor do mercado de capitais, quando ele identifica que o incorporador criou uma SPE, além do terreno que ele vai pegar em garantia do imóvel, ele vai pegar as cotas como garantia. Quer dizer, as cotas da empresa que são do incorporador, ele vai pegar como garantia. Porque quem tem as cotas tem a empresa. Quem tem a empresa tem o terreno. Então ele duplica a garantia dele. Ele pega o terreno, que a empresa dá em garantia, e ele pega as cotas da empresa da mão do incorporador e pega em garantia também. Ou seja, ele tem duas alternativas de cobrar a dívida dele.
Se o terreno, por alguma razão, não conseguir vender, ele vende as cotas da empresa. O que significa o conceito de patrimônio de afetação no âmbito da emissão de CRI e como é que ele protege os investidores dos riscos relacionados ao incorporador? O patrimônio de afetação é uma invenção da lei muito inteligente e ela tem uma história por trás. Nos anos 90, a maior incorporadora do Brasil chamava Encol. Quem der um Google vai ver a história da Encol. Ela era uma incorporadora que ela tinha dezenas ou talvez centenas de empreendimentos em construção ao mesmo tempo, no Brasil inteiro. A Encol faliu. O que aconteceu? Todos aqueles terrenos e empreendimentos entraram na massa falida e todo mundo que comprou um apartamento virou credor da Encol. Ou seja, eu perdi o meu apartamento. Eu virei um credor como qualquer outro. Quem estava comprando cimento que não foi pago, virou o dono do apartamento entrou também. Então, milhares, literalmente, de compradores de apartamentos perderam seu dinheiro. Por conta dessa situação, inventaram o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? A incorporadora, quando ela compra o terreno e aí ela lança o empreendimento, por a gente sabe, lançamento do empreendimento, o novo prédio, ele institui no próprio matrícula do imóvel, este terreno está afetado pelo patrimônio de afetação. Quer dizer isso, que aquele terreno, se a incorporadora falir, ele não é da incorporadora. Você tira o terreno de dentro dela e os condôminos, aqueles que estão comprando apartamento, contratam outra construtora para continuar entregar o prédio. Então, o que eles falam? Aquele patrimônio está afetado. Ele está afetado a nós, compradores do apartamento e das casas. Então, ele está protegido da incorporadora e do risco da incorporadora. Por que é importante? Por essa razão. Porque o investidor, quando ele vê, opa, esse empreendimento está com patrimônio de afetação, caso a incorporadora venha a falir, é menos traumático, é sempre traumático, mas é menos traumático tirar o empreendimento de dentro dela, chama todos os compradores de unidades e senta com eles e fala, vamos continuar construindo e vocês continuam pagando. Porque o dinheiro do investidor lembra o seguinte, o investidor vai receber o dinheiro dele de volta do dinheiro do pagamento dos compradores de apartamento. Se eles pararem de pagar, ele não recebe nada. Então o investidor quer que todo mundo continue pagando, suba o prédio para ele receber o investimento dele de volta. Então essa é uma terceira camada de garantia, porque as garantias são várias, você tem camadas de garantia. Primeiro é o próprio terreno. Segundo, cotas da empresa que tem o terreno. Terceiro, patrimônio de afetação sobre o terreno. Vamos tirar esse empreendimento de dentro da incorporadora e continuar a obra. Outra prática mencionada é a cessão fiduciária de recebíveis. Você pode explicar o que são esses recebíveis e qual é a vantagem desse tipo de garantia? Os recebíveis são exatamente o dinheiro que os compradores de apartamento devem. A empresa ela tem recebíveis desses compradores. Ela vai receber o dinheiro deles. São créditos que ela tem. Que quando uma unidade é vendida, ela faz um contrato chamado compromisso de compra e venda. Quem já comprou um apartamento na planta sabe o que é isso. Ele assina um contrato, promessa de compra e venda e fala, vou pagar isso daqui em 180 meses. E aí a empresa ela ganha recebíveis contra esse comprador. A cessão fiduciária de recebíveis é a alienação fiduciária desse crédito. É a mesma, só muda o nome, mas o conceito é o mesmo. A incorporadora transfere para a securitizadora, para os credores e para os investidores, os recebíveis, dá para eles. Olha, agora é de vocês. Está tudo em garantia. Então, essa é uma garantia super importante. Por quê? Porque é o que nós chamamos de garantia mais líquida. O que é uma garantia mais líquida? É aquela que vira dinheiro fácil. Então, todo mês pinga na conta esse dinheiro. Diferente de um terreno. Um terreno eu vou ter que vender, dependendo do terreno, pode levar meses ou anos. A cessão de recebíveis é o dinheiro que cai na conta. No mercado bancário, para o empresário que está acostumado, é o equivalente a desconto de duplicata, desconto de recebíveis. Ele vai no banco e cede as duplicatas dele para o banco. As garantias pessoais, como as finanças oferecidas pelos sócios da incorporadora, são comuns nesse tipo de operação? Sim. Qual é o impacto dessa prática na análise de risco dos investidores? A fiança, o que é a fiança? Aí vou dar uma pequena aulinha de 30 segundos de direito.
Tem dois tipos de garantia no Brasil. A gente chama de garantia real e garantia pessoal. A garantia real é aquela que você dá um bem específico. Eu estou dando esse terreno, eu estou dando esse carro. Então, essa é a garantia real. A garantia pessoal é a fiança. Você assina um documento e fala: todos os meus bens estão dando em garantia. Tudo. Então, quem é fiador de locação, é isso que você está dando em garantia. Tudo que você tem. Não é um bem específico. Não é o carro, o apartamento. Então, a fiança, ela é quase sempre pedida. O investidor, ele quer que o dono da incorporadora, da pessoa física dele, seja fiador daquela dívida para o investidor. Primeiro que, de novo, se a dívida não for paga, ele vai cobrar direto do dono da empresa. Então, a fiança é isso. Tem uma outra relevância à fiança. É que é uma forma de comprometimento pessoal do dono da incorporadora com aquele empreendimento. Ou seja, ele está falando assim: eu estou garantindo essa dívida, eu sou fiador dessa dívida do investidor. Se a minha empresa não pagar, eu vou pagar do meu bolso. Então, eu estou me comprometendo pessoalmente com o meu patrimônio pessoal que essa dívida vai ser paga. Então, existe uma percepção para o investidor de compromisso do empresário com aquela dívida quando ele é fiador da dívida. Existe uma hierarquia ou prioridade entre as garantias que podem ser oferecidas em uma emissão de CRI? Como é que o mercado normalmente avalia essas opções? Normalmente não existe uma hierarquia jurídica. O mercado pede tudo que a gente falou aqui. Mas, em termos de relevância, com certeza a alienação fiduciária é uma das mais importantes, do imóvel. Por quê? Porque o investidor, ele vai olhar para aquele imóvel e ele vai falar: bem, esse terreno, ele paga a minha dívida junto com o prédio? Porque algum dia ele sabe que o terreno vai ser vendido. Ele sabe. E o terreno vai estar gravado, como a gente fala, mas na matrícula do imóvel vai estar dizendo: este imóvel está garantido para investidores. Então ele vai receber o dinheiro dele de volta, pode demorar. Então o terreno é muito importante. Então um terreno bem localizado, o investidor fica muito mais feliz, que ele fala: não, se ele não me pagar, eu vendo isso daqui no dia seguinte para outro incorporador. Segundo, a cessão de recebíveis também é muito importante, porque a cessão de recebíveis é dinheiro na conta. Então o investidor, quando vai dar fazer um empréstimo via CRI para a incorporadora, ele vê quantos contratos aquele incorporador já vendeu, quantas unidades daquele empreendimento ele vendeu, ele vai ver os contratos, se está todo mundo pagando direitinho e quanto de fluxo de dinheiro aqueles contratos estão dando para ele. E é claro que ele sabe que não está 100% vendido no empreendimento, está 30%, 20%, mas ao longo do tempo, à medida que ele for vendendo mais unidades, mais apartamentos, os contratos vão entrando na garantia. Cada contrato novo já entra na garantia. Então, esse é o principal. A fiança, ela é importante, mas ela tem um efeito psicológico. Mas em termos de garantia, qual é o risco do investidor? É assim, olha, o empresário fala: eu te dou todos os meus bens em garantia. E se ele não tiver bens daqui a 2 anos? Ele pode vender. Pode um monte de coisa acontecer. Então, ali, se ele tiver bens, nós vamos cobrar, mas se ele não tiver, não adianta nada. Na sua experiência, quais os desafios mais recorrentes que as incorporadoras enfrentam na estruturação dessas garantias? E tem boas práticas que podem ser adotadas para mitigar esses desafios? A resposta é: os principais desafios, eles são normalmente de organização. As empresas têm que estar organizadas internamente, porque muitas vezes a desorganização, você não tem documento suficiente para saber se aqueles bens podem ser dados em garantia, em primeiro lugar. Segundo, o imóvel, eventualmente, o imóvel que vai ser dado, onde vai ser construído o empreendimento, ele pode ter alguma pendência. Então, eu comprei de alguém que era um espólio, era uma herança, e ainda temos herdeiros. Então, você vê meio que de tudo. Às vezes são 10 donos aquele imóvel, ou você já tem parte do imóvel dado em garantia. É muito comum também que haja permuta do imóvel para o incorporador. O incorporador, o que ele faz? Ele chega para o dono do imóvel e fala assim, no terreno: olha, me dá o terreno, eu vou construir aqui em cima um empreendimento, eu te dou 20 apartamentos como pagamento. Então, isso está tudo muito bem juridicamente amarrado.
Para quando o investidor vê, ele olhar assim, não, tudo bem, mas está tudo muito redondo, os contratos estão bem feitos e me dá tranquilidade. Ou seja, tudo que é informal é um problema, tudo que não é bem escrito como contrato é um problema, porque o investidor ele vai olhar e se não estiver bem escrito, não estiver bem formalizado, ele não vai aceitar a garantia. Eu de tudo. Às vezes são 10 donos, operador, e o que ele faz? Ele é amarrado. Para quando o investidor vê, ele olhar assim, não, tudo bem, mas está tudo muito redondo, os contratos estão bem feitos e me dá tranquilidade. Ou seja, tudo que é informal é um problema, tudo que não é bem escrito como contrato é um problema, porque o investidor ele vai olhar e se não estiver bem escrito, não estiver bem formalizado, ele não vai aceitar a garantia. Então os desafios são organização, contratos bem escritos e uma boa formalização das garantias. Para fechar, que mensagem você deixaria para as incorporadoras ou para os investidores que estão iniciando no mercado de capitais e buscam entender mais sobre essa importância das garantias em emissões de CRIs? A minha recomendação, converse com os investidores e com pessoas que participam dessas operações, os advogados, que têm vivência com isso, que têm experiência, porque a experiência aqui tem um peso muito grande. Pessoas que estão no mercado como eu e como esses investidores já fizeram dezenas de operações assim. Então eles já viram de tudo e eles sabem aquilo que não vai dar certo. Então venha, pergunte, explore, queira entender, porque antes de você sair gastando dinheiro e se comprometendo, é bom você saber se você está adequado, com garantias adequadas, com formalização adequada, com documentação adequada para acessar o mercado de capitais. Então, converse com quem tem experiência e faça esse dever de casa básico para você não perder tempo nem dinheiro. É isso, excelente, Barreto. Obrigada pelas explicações, ficou tudo muito claro. Esse tema é muito importante, né, para quem está buscando mais informações no setor imobiliário. E vamos deixar aqui, então, um convite para quem quiser acompanhar os próximos episódios aqui do canal. Isso mesmo. Nós temos bastante informação ainda para dar nesse assunto. Foi um prazer. Muito obrigada.